Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos para uma retomada do segundo bimestre, turma. Assuntos que são pertinentes e importantes para o bom desenvolvimento das disciplinas de Química e Física, nesse caso, lá quando vocês forem para o primeiro ano do ensino médio. Temáticas dessa aula: ligações químicas, funções inorgânicas e classificação de ondas. O formato dessa aula vai ser igual ao da aula passada, da retomada da aula passada, onde eu selecionei alguns exercícios e em cima desses exercícios nós vamos reafirmar os conceitos que nós vimos nesse período ali do segundo bimestre. Bom, visto isso, primeiro exercício. É o exercício ali, 4 da página 35, turma, da apostila de ciências. Esse exercício, ele vai tratar um pouquinho sobre ligações químicas, perfeito? E, principalmente aqui, ligações covalentes. Por que covalente? Porque lembra lá, ligação covalente, ela envolve compartilhamento de elétrons. Sempre uma associação entre ametal com ametal, hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Se por algum momento você tem uma ligação entre um ametal e um metal, você tem uma ligação iônica, onde nós vamos ter ali a transferência do elétron de um átomo menos eletronegativo para um átomo mais eletronegativo. Perfeito? Então sempre lembre do macetinho: ametal, metal, hidrogênio a metal, hidrogênio, hidrogênio, ligações covalentes. Ametal com metal, ligação iônica. Metais, ligações só de metais, ligação metálica. Perfeito? Então, visto isto, observe as representações de Lewis para os átomos de 5 elementos químicos abaixo ali, né? Nós temos hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. De acordo com essas representações, é possível afirmar que a única estrutura não coerente é qual? Turma, vamos lá. Por que os átomos realizam ligações químicas? Com o intuito de alcançar a estabilidade que os gases nobres já apresentam. Ou seja, uma estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, turma. Sempre 8 elétrons. Se tiver mais do que 8 elétrons, está errado. Não pode. Sempre teremos 8 elétrons na camada de valência. Então, visto isso, a representação de Lewis, ela sempre representa a quantidade de elétrons que cada elemento químico possui na sua respectiva camada de valência. Hidrogênio nós temos um elétron, carbono 4, nitrogênio 5, oxigênio 6, cloro 7. Vale ressaltar, o hidrogênio ele não terá 8 elétrons, ele não se estabilizará com 8 elétrons na camada de valência, e sim com 2. Ele alcança a estabilidade igual a do gás hélio. Por quê? Porque o hidrogênio ele só tem um elétron, ele só tem elétrons até a camada K, que acomoda no máximo de 2 elétrons. Então, no caso ali do hidrogênio hélio, eles se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. De acordo com as representações, é possível afirmar que a única estrutura não coerente é qual? Hidrogênio com cloro. Opa, hidrogênio tem um elétron, cloro tem 7. Compartilha, compartilha, cloro ficaria ali, 7 mais 1, 8. O hidrogênio compartilhando um elétron ali com cloro, ele ficaria ali, com 2. Logo, então, essa estrutura é coerente. Perfeito? Cloro. Cloro, turma, tem 7. Se ele se compartilha ali, numa ligação covalente com outro cloro, certo? Eles ficariam ali, com 8 cada um. Correto. Oxigênio. Oxigênio, ele possui 6 elétrons na valência. Ele precisa de mais 2 para estabilizar. Logo lá, realizando uma ligação covalente com um hidrogênio e outra ligação covalente com outro hidrogênio, hidrogênio fica com 2, esse hidrogênio com 2 e o oxigênio com 8 elétrons na valência. Correto. Amônia. Amônia, turma, o nitrogênio ele possui 5 elétrons na valência, ou seja, se ele realizar 3 ligações covalentes com 3 hidrogênios, ele tem ali 5 mais 1 aqui desse hidrogênio, 6, 7, 8, estabiliza. E no caso aqui, NH,
HC4. Um hidrogênio ligado a 4 carbonos. Como assim? Essa estrutura aqui, turma, não existe. Não existe. O carbono precisa de 4 hidrogênios para estabilizar. Essa estrutura aqui, ela está errada. Logo, essa é a alternativa correta a ser assinalada. Não é coerente. O correto seria um CH4. Um carbono ligado a 4 hidrogênios para estabilizar ali com 8 elétrons o carbono e 2 elétrons para cada hidrogênio. Esse CH4 é o gás metano. Então, a alternativa correta a ser assinalada aqui, alternativa E. Sempre lembre, 8 elétrons na camada de valência, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Exercício 7, da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Algumas informações sobre dois elementos químicos são apresentadas a seguir. Nós temos aqui o cálcio e o cloro. Número atômico do cálcio, 20. Número atômico do cloro, 17. Massa atômica, 40. 35, 4,45 do cloro, 40 do cálcio. Perfeito. Visto isto, vamos lá para o exercício. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o cálcio e o cloro formam ligações covalentes? Como que nós vamos resolver esse exercício? Primeiramente, o cálcio, ele é o quê? Ah, professor, não sei. Se você não sabe de cabeça, se você não sabe que o cálcio ele pertence à família dos metais alcalinos terrosos, família 2A da tabela periódica, o que você faz? Você pega o número atômico desse cálcio, que você vai já descobrir todo o número atômico, a quantidade de elétrons que ele possui, e faz a distribuição eletrônica. 20, olha lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, certo? O cálcio, ele está no quarto período da tabela periódica e na família 2A da tabela periódica. E o cloro? O cloro, o professor vai trocar de cor aqui só para não confundir. Olha lá, ó. Cloro. Cloro tem 17 elétrons na camada de valência. O número atômico é 17, não é o íon, logo 17 elétrons na camada de valência. Então vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, olha lá, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele termina a distribuição eletrônica em 3p5. Qual que é a camada de valência do cloro? Qual o período da tabela periódica está localizado? Terceiro período. Quantos elétrons ele possui nessa camada de valência? 7 elétrons. Cloro, ele é um halogênio, turma. Ele é um halogênio. Ele está localizado na família 17 ou 7A da tabela periódica. Logo, turma, nós temos o quê? Nós temos aqui um metal, melhor falando, cálcio é um metal, e cloro é um ametal, certo? Ligação de metal com ametal, nós temos uma ligação iônica. Então, não é uma ligação covalente, está errado. B, são do mesmo período da tabela periódica? Não. Cloro, período 3. Cálcio, período 4. Errado. Forma uma substância iônica, o cloreto de cálcio, com essa fórmula assim, CaCl2. Será? Turma, qual que é o íon de cálcio que ele pode formar? O cálcio ele tem 2 elétrons na valência. Ele compensa perder esses 2 elétrons ou ganhar mais 6? Perder. Então o cálcio ele forma cátions, 2 mais. E o cloro? O cloro ele possui quantos elétrons na valência? 7. Para ele compensa ganhar um elétron ou perder 7 elétrons? Ganhar um elétron. Logo, o cloro ele costuma formar o ânion cloreto com a carga menos 1. Lembre-se sempre dessa regrinha. A carga determina o coeficiente. Logo, aqui, ó, turma. A carga do cálcio determina o coeficiente do cloro. Ou melhor, a carga do cátion determina o coeficiente do ânion. Da mesma maneira que, ó, a carga do ânion determina o coeficiente do cátion. Dessa maneira, nós formamos o seguinte molécula. Ca1, certo? Não precisa, cálcio 1, não precisa deixar marcado como é 1.
cloro, 2. Cloreto de cálcio, cloreto de cálcio. Logo, a afirmativa correta é a afirmação C. Segue certo. Perfeito? Então, sempre lembre-se dessas questões. Pertence à mesma família da periódica? Obviamente que não. Cálcio é um metal alcalino terroso. Cloro é um halogênio. Perfeito? Visto isto, vamos para exercícios de funções inorgânicas. Muito importante. Funções inorgânicas, vamos sempre se lembrar lá, são 4 as principais: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Não pode esquecer que são essas 4 funções. Então vamos lá. Um estudante testou no laboratório de química a condutividade elétrica de uma série de soluções por meio de um experimento introduzindo 2 fios condutores conectados a uma pilha e uma lâmpada. Das soluções a seguir, qual alternativa corresponde àquela cuja lâmpada não acendeu? Vamos lembrar lá, turma. O que é necessário para que ocorra a condução de corrente elétrica? Íons. Tem que ter íons. Lembre-se, quando nós temos ácido numa solução aquosa, ele tende a sofrer uma ionização, certo? Formando íons H+, e cátions H+, e ânions daquele ácido que estamos trabalhando. Uma base ela sofre dissociação, porque já é uma ligação iônica, formando o cátion daquela base, mais o ânion, necessariamente hidroxila, OH-. Então vamos lá. Água mais hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio. O que acontece aqui com essa base de solução aquosa? Ela vai formar cátions de potássio mais ânions de hidroxila. Formou íons, conduz corrente elétrica. Não é a água aqui com ácido sulfúrico, H2SO4. O que acontece com o ácido sulfúrico em solução aquosa? Ele vai liberar cátions H+, certo? E ânion, nesse caso aqui, o ânion de sulfato. Certo? Íon, também conduz corrente elétrica. Água mais ácido acético vai liberar H+, também, mais o íon de acetato, turma. Logo, também não é alternativa C. E D, água mais sacarose. Sacarose é açúcar de cozinha, composto molecular, ou seja, ligação covalente. Você coloca açúcar em água, ele não vai formar íons. Logo, então, conduz corrente elétrica? Não conduz. Sendo assim, alternativa D, alternativa correta. Perfeito? Então, de tal maneira, nós já conseguimos ali revisar toda a questão de ionização de ácidos e dissociação de íons, de bases. Por que ionização? Porque ácidos possuem ligação covalente. Logo, em água, eles vão formar íons. Ionização. Bases são ligações iônicas, por isso que em água ocorre apenas a dissociação desses íons. Certo? Muito fácil, muito tranquilo. Mais um exercício de funções inorgânicas, onde nós vamos lembrar lá, turma, sobre pH. pH, turma, ele vai de 0 a 14. Muito importante. pH 7, pH neutro. Qualquer substância com pH menor do que 7 é ácido. Se for maior do que 7, básico ou alcalino. Perfeito? Visto isso, vamos pegar aqui e verificar o que o exercício está pedindo para a gente. O quadro a seguir apresenta o pH de alguns materiais presentes no nosso dia a dia. Aqui os materiais e o respectivo pH. A alternativa que contém apenas soluções ácidas é... Primeira coisa, então, vamos verificar qual que é básico, qual que é ácido aqui e qual que é neutro. Vamos lá. Vinagre, pH 3. 3 é menor que 7? É ácido. Saliva humana, pH 6,8. Certo? 6,8 é menor ou maior que 7? Menor.
Muito menor? Não, mas continua sendo ácido. Por mais que seja próximo de 7, não é 7. Então, é um pH levemente ácido que nós acabamos formando, entendeu? Leite. Leite tem a pH 6. 6, ele é maior ou menor que 7? Menor, logo ácido. Sangue humano, pH 7,4. Maior ou menor que 7? Maior, logo um pH aqui, ó, levemente básico. Água pura tem pH 7. Opa, 7 é neutro. Suco gástrico, pH 2. Logo, nós temos um produto ácido. Refrigerante pH 3. Logo, ácido. Café 5,5, ácido também. Vamos para as alternativas. A. Café, vinagre, ácido, sangue humano. Opa, sangue humano é básico. Tá errado. B. Água pura, neutro, tá errado. C. Suco gástrico, opa, certo. Leite, certo. Saliva humana, certo. Café, certo. Logo, a alternativa C está correta. Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Na alternativa B, nós temos, ó, água pura, que é neutro. Está errado. E na alternativa E, água pura também acaba invalidando essa alternativa. Logo, a alternativa C de certo é a correta. C de certo é a correta. Perfeito? Próximo exercício. Exercício 23. Que ele vai falar um pouquinho sobre reação de neutralização. Lembre-se sempre que quando você coloca um ácido com uma base, eles tendem a realizar uma reação de neutralização. Ou seja, uma neutraliza a outra, formando sempre um sal e água. Certo? Então, para combater a azia, é necessário neutralizar o excesso de ácido estomacal com uma base, como o hidróxido de magnésio, certo? E o hidróxido de alumínio. Dois exemplos aqui, que podem ser encontrados em medicamentos antiácidos. Ao ser ingerido, o ácido clorídrico do nosso estômago reage com a base do medicamento conforme as reações descritas a seguir. Ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio, formando cloreto de magnésio e água, ó, sal e água. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de alumínio, formando cloreto de alumínio e água. Perfeito? Com relação a essas informações e seus conhecimentos sobre as funções inorgânicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então vamos lá. A. As reações representadas correspondem à neutralização de um ácido por uma base com a formação de um sal e de água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, falei ali, ó. Ácido com a base, formando um sal e água. Correto. B. Por serem constituídos por íons, os sais em água se ionizam. Verdadeiro ou falso? Falso, turma. Por serem constituídos por íons, os sais em água se dissociam. Dissociação. Eles sofrem, certo? Dissociação. Então, não é ionização, é dissociação. Deixa eu apagar aqui. Logo, falso. C. O sal é toda substância que em água libera pelo menos um cátion diferente de íon H+, e um ânion diferente de íon OH-. Correto. Essa é a definição de sal. D. As ligações entre os átomos que constituem a água são iônicas. As ligações entre os átomos que constituem a água são iônicas? Vamos lá. Água é hidrogênio com a metal. Logo, ligação covalente, turma. Não é iônica, é ligação covalente. E, alternativa E, sal é um composto inorgânico formado por um cátion proveniente de um ácido e um ânion proveniente de uma base. Turma, vamos lá. O ácido, qual que é o cátion do ácido? Aqui, ó, HCl. O cátion é H+, o ânion é Cl-. Logo, um cátion proveniente do ácido? Não, é um ânion proveniente do ácido, um ácido e um cátion proveniente de uma base. Está trocado aqui, certo? Então a alternativa também está falsa. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Não podemos esquecer dessas interações aqui. Vou comentar critério rápido sobre óxidos. Óxido, qualquer substância binária onde o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo. Sempre lembre-se disso. Então, água é um exemplo de óxido, dióxido de carbono, gás carbônico é um exemplo de óxido, certo?
dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, óxido nitroso, todos exemplos de óxidos. Perfeito? Visto isso, vamos agora para a parte de classificação de ondas. São exercícios muito importantes, conceituais aqui, para vocês irem para a parte de física do primeiro ensino médio já com uma base bem legal. Então esse exercício aqui, ó, nada mais nada menos do que do ITA São Paulo. Considere os seguintes fenômenos ondulatórios: luz, som, perturbação propagando-se em uma mola helicoidal esticada. Lembre-se, turma, uma onda é sempre uma perturbação do sistema, certo? Nós temos ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Ondas mecânicas necessitam de um meio de propagação, ondas eletromagnéticas não necessitam. Então, visto isso, podemos afirmar que 1, 2, 3 necessitam de um suporte material para propagar-se. Turma, luz é uma onda mecânica ou eletromagnética? Eletromagnética, turma. Som, mecânica. E perturbação de uma mola, mecânica também. Certo? Então a alternativa A está errada. B. 1 é transversal, 2 é longitudinal e 3 tanto pode ser transversal como longitudinal. 1 é transversal? Sim, turma. Ondas de luz, a luz por si só é uma onda eletromagnética transversal, enquanto que o som é uma onda mecânica longitudinal, certo? E a perturbação de uma mola pode ser tanto longitudinal como transversal, basta como que você vai executar essa perturbação. Então a alternativa correta é a alternativa B, certo? Aqui só para mostrar, o que anula a alternativa C é a afirmação 3, porque na mola pode ser tanto longitudinal quanto transversal. Aqui está falando que a luz é uma onda longitudinal, o que não é correto, e a 3 somente é longitudinal? Não, ela pode ser ambas. Perfeito? Então a alternativa correta, B de bola. E, por fim, exercício da UTFPR sobre ondas sonoras. Considere as afirmações a seguir. As ondas sonoras são transversais? Não, são longitudinais. Acabamos de conversar sobre isso, certo? O eco é um fenômeno relacionado com a reflexão de uma onda sonora? Correto, turma, correto. Lembre-se, o eco é quando você está falando de um ambiente e esse ambiente, a voz ali, a onda sonora, ela vai até o local e ela bate em uma certa estrutura e retorna a seus ouvidos, certo? É um fenômeno de reflexão. Basicamente, ela é refletida novamente para nós, certo? Numa distância ali, mais ou menos ali, que é necessário, nós termos ali uma distância de 17 metros até o anteparo para que seja possível escutar o eco. Por quê? Porque a velocidade que essa onda viaja, ela bater e retornar ao ponto que nós conseguimos identificar ela, é necessário, dados os cálculos que nós já executamos ali ao decorrer do segundo bimestre, essa distância de no mínimo 17 metros. Vale ressaltar também que é dado a esse fenômeno de reflexão que os morcegos se localizam e os ultrassons de embarcações também, certo? 3. A altura de um som depende da frequência da onda sonora. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, turma. Quanto mais alto um som é, maior a sua frequência sonora. Quanto mais alto um som é, mais agudo ele é. Quanto mais baixo um som é, mais grave ele é, menor a frequência sonora. Perfeito? Então a afirmativa 2 e 3 estão corretas, logo a alternativa E. Importante, não pode confundir a altura do som com a intensidade do som, certo? A intensidade sim tem a ver com a potência e o tamanho ali da amplitude dessa onda, perfeito? Então, não pode confundir esses dois conceitinhos básicos. Ressaltando também que o timbre, ele é como se fosse a forma da onda sonora, que é conforme a forma que essa onda sonora é produzida. Então ela classifica ali, você consegue diferenciar ali um violino e um piano, por exemplo, pelo timbre desses dois instrumentos. Visto isso, exercícios importantes. Exercícios aqui ó, do 1 ao 3, turma. Eu coloquei o 4 aqui, mas é 1 ao 3, certo? Na página 35, a apostila de tudo aqui, ó, a apostila de ciências, ó, do segundo bimestre. Não vamos confundir, certo? 20 ao 22 da página 39, 1 ao 4 da página 69. Muito importante vocês treinarem em casa em cima desses exercícios para que vocês fixem os conceitos ainda mais. Turma,
Com isso, eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, fiquem à disposição para perguntar no fórum ou na produção acadêmica. Perfeito? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Até a próxima aula.